Eu saúdo a todos os nossos ouvintes em mais esta programação, no nome de nosso Senhor Jesus. E o meu desejo e minha oração é que Deus vos abençoe em mais essa oportunidade, aonde as ondas sonoras dessa amiga rádio está chegando até o seu lar, vos levando essa mensagem que vos produz fé e fé para o arrebatamento. Nós nos sentimos felizes e agradecido a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá de falar da palavra de Deus. Nós vamos nessa oportunidade, amigo ouvinte, ler as Escrituras no livro de Primeira Epístola de São João. Primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Mas enquanto nossos ouvintes vão procurando a Escritura, desejando acompanhar a leitura, nós vamos ouvir um maravilhoso hino e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Muitos anos se passaram desde o dia em que criei. Foram muitas as batalhas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, tem sido longo este caminho, mas tuas mãos poderosas é que tem me sustentado. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás tua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu quero, foi Tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que o tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desvanecem ao esquecer todo o perigo. Eu ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, tem sido longo este caminho, mas tuas mãos poderosas é que tem me sustentado. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu acabarás tua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu quero, foi Tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que o tens querido assim. Primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Nos diz assim a palavra de Deus: Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue.
e estes três concordam num. Que a graça de Deus seja acrescentado sobre a palavra que foi lida nessa oportunidade. Eu quero, amigo ouvinte, nesse tempo que Deus nos permite, tratar de um assunto que eu creio que é de grande importância para o povo de Deus, falar sobre um tema que hoje é debatido e defendido pelo mundo religioso, chamado a Santíssima Trindade. Eu quero lançar aqui algumas perguntas e quero deixar bem claro aos ouvintes que o meu desejo, o meu interesse, não é ferir as pessoas que crêem nessa doutrina, mas somente procurar, pela graça de Deus, vos esclarecer ou despertar a cada um de nossos ouvintes para olhar e ver a realidade bíblica concernente a essa doutrina. Porque uma doutrina, não importa quão velha ela seja, não importa se a maioria das pessoas creiam nela, se não houver bases bíblicas para essa doutrina, ela não tem valor nenhum. Mesmo que todos clamem e digam e defendam, a humanidade toda, Deus continua ficando com a sua palavra. O Senhor Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. E há certos pontos de grande e extrema importância e que o diabo tem colocado nas mentes das pessoas que isso não é de muita importância. Muitos chegam a dizer que tanto faz se crer de uma maneira ou crer de outra. Outros dizem assim: respeita a minha religião, que eu respeito a sua. Respeita a minha fé, que eu respeito a sua. Aparentemente é algo bonito até de se dizer e de se fazer. Mas eu quero dizer a vocês que há uma só fé digna de ser respeitada. E essa é a fé que estiver por dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Então uma doutrina que seja criada pelo homem não é digna, não merece o respeito de nenhum filho de Deus. Porque qualquer doutrina que venha a transgredir os fundamentos apostólicos, os fundamentos bíblicos, isso é veneno, isso é morte espiritual. E o Senhor Jesus nos disse que nós não devemos ter medo daquele que mata o corpo. Mas disse Jesus: temei aquele que pode matar a alma. E o que é que mata o corpo? Um tiro pode matar o corpo, um acidente pode matar o corpo, mas a alma só poderá ser morta por uma doutrina falsa, por um ensinamento falso, porque a alma se alimenta da palavra de Deus. Na alma existe dois sentidos: fé ou dúvida. Ou existe fé em seu coração ou dúvida. Se existe fé, então você tem vida, sua alma tem vida. Agora, se há dúvida, então sua alma está condenada à morte. E a dúvida é tudo aquilo que faz com que você venha a descrer da palavra de Deus. E a fé é o que leva você a crer, a tomar a palavra de Deus entre a vida e a morte. Lembrando que Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Amigo e precioso ouvinte, primeiramente eu quero vos dizer, como eu disse no princípio, que o nosso objetivo, o meu objetivo, não é ofender a quem quer que seja, mas sim, com a graça de Deus, esclarecer a verdade da palavra de Deus. Primeiramente, eu quero deixar aqui registrado nesse programa que essa doutrina, chamada a doutrina da Santíssima Trindade, não é uma doutrina bíblica, mas sim uma doutrina de homens
uma doutrina criada pelos homens e não por Deus. Veja vocês, ouvintes, que olhando a história, você verá a data, o dia e o nome dos homens os quais foram usados para criar, usados pelo inimigo para criar uma doutrina antibíblica. Em 15 de maio do ano 252 depois de Cristo, no concílio chamado Concílio de Cartago, nós encontramos que foi aonde se resolveu ali que o batismo deveria ser administrado às crianças logo após o seu nascimento. Aonde originalmente na Bíblia nunca houve uma criança que fosse batizada, mas vemos que as crianças eram apresentadas. O próprio Senhor Jesus foi apresentado no templo quando criança e batizado quando era adulto. Então veja vocês, ouvintes, que no ano também 303, os bispos da Igreja Romana, é importante que você saiba a base de onde tem saído essas falsas doutrinas. O bispo, no ano 303, os bispos da Igreja Romana resolveram então mudar a fórmula do batismo, que originalmente era em nome de Jesus Cristo, originalmente com bases bíblicas. Você pode conferir em Atos capítulo 2, versículo 38, pode anotar as escrituras para que você confira depois. Também em Colossenses capítulo 3, versículo 17, você encontra que os batismos no original bíblico era em nome do Senhor Jesus. No livro de Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, a Bíblia diz que a família de Deus, ela está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. A Bíblia também diz que toda a família no céu e na terra leva o nome de Jesus. Então veja que Atos capítulo 2, verso 38, ali onde os discípulos estavam cumprindo a ordem de São Mateus capítulo 28, porque em São Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem e batizassem as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se você observar, você verá que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pediu um nome, e Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Os discípulos, tendo revelação, compreenderam que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Por isso que em Atos 2,38 eles batizaram quase 3.000 almas em nome do Senhor Jesus. Atos também capítulo 8, versículo 16, em Samaria você encontra as pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versículo 48, você encontra Cornélio e sua família sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 5, você encontra o apóstolo Paulo rebatizando. Aí está a importância. Se você não é batizado ainda em nome do Senhor Jesus, é necessário que você seja rebatizado outra vez, porque em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 5, você encontra Paulo rebatizando um grupo de pessoas que não eram batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo os rebatizou usando o nome do Senhor Jesus no batismo. Atos capítulo 22, também no versículo 16, você encontra o apóstolo Paulo sendo batizado em nome do Senhor Jesus. E você encontra também no livro de Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo dizendo que mesmo que um anjo do céu ou ele mesmo pregasse um outro evangelho fora daquele que já tinha sido anunciado, era para considerar aquele outro evangelho anátema. E a palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Eu falava isso para alguém outro dia e essa pessoa me disse: então você quer dizer que o batismo ao qual eu sou batizado é um batismo amaldiçoado? Eu disse: eu não digo, mas a Bíblia diz. Porque qualquer ensinamento fora daquele que foi ensinado pelos apóstolos, diz o apóstolo Paulo, seja anátema. Então veja, ouvintes, que no ano 303 os bispos da Igreja Romana resolveram, eu digo isso e confirmo para quem quer que seja, se quiserem me procurar, eu vos
provarei pela história que isso que eu estou falando é a pura verdade, e vos provarei pela Bíblia também que nunca houve um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo nas Escrituras, mas somente foi mudado pela Igreja Romana. No ano 303, os bispos da Igreja Romana resolveram mudar a fórmula do batismo, que era em nome do Senhor Jesus, para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. E no ano 325 depois de Cristo, no concílio de Niceia, os líderes do romanismo dividiram ao único Deus em 3 pessoas distintas. Porque é claro, se elas passaram a batizar as pessoas em 3 títulos, dizendo que cada título daquilo, cada título se referia ao nome de uma pessoa, é claro que então deveriam dividir um único Deus em 3 pessoas. Que doutrina falsa, uma doutrina completamente pagã, uma doutrina antibíblica. Porém, eu quero que vocês permitam-me fazer isso notório a vocês, que nós, como cristãos verdadeiros que somos, nós não reconhecemos autoridade em nenhum concílio, ou também em nenhuma denominação. Ninguém tem a autoridade para acrescentar ou diminuir a palavra de Deus, porque cristãos genuínos, eles creem nos ensinamentos da Bíblia Sagrada e não nos ensinamentos da Igreja Romana ou qualquer que seja outra igreja. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e versículo 19, você encontra a Bíblia nos falando que se alguém tirar qualquer coisa, ser-lhe-á tirada a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E se alguém acrescentar qualquer coisa a esse livro, será acrescentadas as pragas que estão escritas nesse livro sobre essa pessoa. E no livro de Provérbios também, capítulo 30, versículos 5 e 6, você encontra essas coisas sendo faladas. Então veja, ouvintes, toda essa doutrina, as bases dela, elas têm fundamentos humanos. Elas têm fundamentos criado pelos homens e nunca criado por Deus, mas sim somente criado pelo homem. Agora veja, ouvintes, eu disse que eu faria algumas perguntas para pessoas que crêem nessa chamada doutrina da Santíssima Trindade. Eu disse que eu faria algumas perguntas, e então estarei fazendo essas perguntas não para ferir alguém, mas somente para despertar a vocês, para ver como que essas doutrinas não são bíblicas. Primeiramente, havendo 3 pessoas da Trindade, sendo o Pai, sendo o Filho e o Espírito Santo. Qual dos dois? Quem é o Pai de Jesus? Porque Jesus é Filho. Então quem é o Pai de Jesus? Você pode dizer assim, mas que pergunta simples. O Pai de Jesus é Deus. Tudo bem. Então eu vos pergunto, a Bíblia não diz porventura, a Bíblia não diz que Maria achou-se concebida do Espírito Santo? Diz ou não diz? O anjo diz, não temas, ó Maria, porque o que em ti será gerado será do Espírito Santo. Então, Jesus tinha 2 pais. Você diz ele é filho de Deus, e o anjo diz que ele é filho do Espírito Santo. Então isso já desmascara e prova claramente que não há tal coisa como 3 pessoas. Então você vê, Jesus é filho de Deus. Deus, quem é Deus? É o próprio Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É o Espírito que habitou naquele corpo chamado Jesus. Porque Jesus é o nome que foi dado ao corpo. Porque veja em São João capítulo 1, a Bíblia diz que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E mais embaixo no versículo 14 de São João, você encontra a Bíblia dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós.
quer dizer, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus se humanizou em um corpo chamado Jesus. A segunda pergunta que eu quero deixar aos nossos ouvintes: Jesus, não sendo o próprio Deus e sendo então uma segunda pessoa da Trindade, então eu pergunto, quem foi que pagou o preço? Quem foi que pagou o preço pela redenção dos nossos pecados? Você pode encontrar no livro de Isaías, no capítulo 43 de Isaías, você encontrará a Bíblia dizendo que há um único Salvador. Um único. Não há dois Salvadores, mas um só Salvador. Veja Isaías capítulo 43. Eu sou o Senhor e fora de mim. Isaías 43, verso 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. Isaías 45, no versículo 21, nós encontramos a Bíblia nos dizendo, Isaías 45, verso 21, olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Então salvação vem através de Deus. E no capítulo 43, verso 11, diz que fora de mim, disse Deus, não há Salvador. Não há. E a Bíblia diz em Atos, capítulo 20, versículo 28, que nós fomos resgatados pelo próprio sangue de Deus. Então, se nós fomos resgatados pelo próprio sangue de Deus, eu pergunto, quem foi que derramou o sangue no Calvário? A Bíblia diz em São João 4, verso 24, que Deus é Espírito. E eu pergunto a você, pode tirar sangue do Espírito? Não pode. Então quem que derramou o sangue não foi Jesus? Foi Jesus. E a Bíblia diz que nós não fomos resgatados pelo próprio sangue de Deus. Então isso quer dizer que Jesus era Deus, Deus feito carne. Era Deus humanizado. Você diz, mas como então que Jesus, sendo Deus, como que ele orava ao Pai? Você tem que entender que Jesus tinha duas naturezas. Enquanto ele estava na terra, porque Jesus diz, vigiai, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que há de vir, em que o arrebatamento há de suceder. E Jesus disse, nem o Filho sabe. E aí o Trinitário diz, veja, nem o Filho sabe, só Deus. Quer dizer, o Filho, a segunda pessoa, não sabia. Jesus não sabia o dia da vinda, enquanto ele estava vestido com aquele corpo humano. E através daquele corpo humano, ele estava sujeito às tentações, às dores, os problemas. Mas quando ele ressuscitou em um corpo glorificado, ele disse o quê? Todo poder em cima no céu e na terra é me dado a mim. A partir daquele momento, ele sabe sim o dia da vinda, porque ele agora é completamente Deus. Outra coisa que eu quero perguntar, se há três pessoas da Trindade, então tem que haver no céu três tronos. Porque se houver um trono, dois deles ficarão de pé. Se houver dois tronos, um terá que ficar de pé. Agora veja vocês em Apocalipse capítulo 4, o único que viu os céus foi quem? João. E ele disse, eu vi o céu aberto, e um trono e um assentado sobre o trono. João não viu três, João viu um assentado sobre o trono. Você pode me dizer, mas a Bíblia diz que Jesus está sentado à destra do Pai. Ouvintes, é necessário que você tenha revelação. A destra significa no poder. Claro que você tem que entender as três manifestações de Deus. Como Pai, criando no ventre de Maria um corpo onde ele foi chamado de Pai, e como Filho nascendo do ventre de Maria, ali ele foi chamado de Filho, e hoje como Espírito Santo na igreja, são três manifestações de um Deus, não três pessoas. É um Deus
que criou um corpo, habitou naquele corpo. E hoje ele está na igreja não de uma forma corpórea, mas ele está na igreja na forma de espírito. E quando a Bíblia diz que ele, Jesus, assentou-se à destra do Pai, isso não quer dizer que ele se assentou ao lado, à direita, e um trono ao lado, como uma segunda pessoa. Mas isso mostra que Jesus, esse tabernáculo onde Deus habitou, ele, depois de ele ressuscitar em um corpo glorificado, todo o poder foi dado a ele, e agora ele era o próprio Deus. Ele estava à destra, quer dizer, no poder do Pai. Todo o poder é dado a mim, disse Jesus. Ele era agora completamente Deus, sendo que antes ele era um Deus com uma natureza humana, através da natureza humana, pagando pelos nossos pecados. Mas após a ressurreição, ele ressuscitou completamente divino. Isso eu provei para vocês agora mesmo pela história. É doutrina de homens. Nós lemos no início desse programa a Bíblia dizendo: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra é o próprio Jesus, e o Espírito. E esses 3 são um. A Bíblia não diz esses 3 são 3, mas esses 3 são um. São João 10:30, a Bíblia diz o quê? Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Não 2, não 3. Ouvintes, eu digo a você: preserve a sua alma de qualquer veneno. Alimente a sua alma com a palavra de Deus. Não dê ouvidos para falsas doutrinas. Medite nisso. Havendo 3 pessoas da Trindade, quem é o pai de Jesus? O pai de Jesus é Deus. Mas a Bíblia não diz que Maria concebeu do Espírito Santo? Quer dizer então que Jesus tinha 2 pais? Você tem que entender que o Espírito Santo é o próprio Deus, e Deus é o Espírito que habitou dentro daquele corpo chamado Jesus. Quando Tomé, ele disse: eu só creio que Jesus ressuscitou quando eu ver ele e colocar meu dedo nas feridas. Quando Jesus se apareceu para Tomé, Tomé se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele adorou a Jesus e o chamou de Deus. E a Bíblia diz que há um só Deus. Veja nos 10 mandamentos: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, que é o único Deus. Não há tal coisa como 2, 3, mas um só Deus, que se manifestou em 3 formas. O mais é doutrina pagã, é doutrina de homens. Que Deus vos abençoe, ouvintes. E encerrando esse programa, eu vos digo: você deseja maior esclarecimento acerca dessa verdade? Eu não estou falando isso como arrogância ou para ferir alguém, mas Deus tem nos dado uma mensagem e nós temos a obrigação de levar essa mensagem para todos. Quer ouçam ou deixem de ouvir, mas um dia vocês estarão inexcusáveis, não poderão dizer que não ouviram. Se você deseja maior esclarecimento, você pode escrever para o endereço que será citado nesse programa, e nós com prazer estaremos enviando literaturas gratuitamente até o seu lar. Gratuitamente, para que você leia, confira com a Bíblia. Também você desejando uma visita, pode nos escrever e nós com prazer estaremos fazendo isso. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muitos anos se passaram desde o dia em que criei. Foram muitas as batalhas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar,